né, que o Lula trocou 6 por meia dúzia no Ministério das Mulheres, e que essa troca ela simboliza o fracasso, consolida a derrota, que foi a instituição mal feita, mal elaborada, assodada e, de certa forma, demagógica desses ministérios que a gente pode classificar mal e porcamente, por falta de uma palavra melhor, de identitários. Né? Assim, está saindo a Cida Gonçalves, que é uma mulher que tem uma história, né? Uma história antiga de defesa na luta pelas mulheres no Brasil, mas que foi um fracasso absoluto no Ministério das Mulheres, nenhum protagonismo, nenhuma ação de protagonismo, nenhuma posição protagonista para entrar uma outra mulher que chama Márcia Lopes, que foi ministra do Desenvolvimento Social, assim, um tampão no final ali do governo Dilma, e que tem como mérito mais conhecida, claro, além da sua formação, né, ela é uma mulher que tem um currículo, claro, né? Ela foi vereadora há mais de 20 anos lá em Londrina, que é a cidade natal dela, tal. Ela é graduada em educação e é especialista nessa área de criança e adolescente pela PUC. Ela não tem uma relação muito assim, muito próxima com a questão da mulher. É uma pessoa bastante apagada, na verdade. E sim, o fato preponderante, não vamos fingir que não existe, é que ela é mulher, é que ela é irmã do Gilberto Carvalho, que é uma liderança petista muito antiga, muito próxima ao Lula. Hoje trabalha no Ministério do Trabalho, ele é o secretário nacional de Economia Popular do Ministério do Trabalho, então, assim, é mais a irmã do camarada, do companheiro Gilberto Carvalho. Então, e assim, trocou 6 por meia dúzia. E eu digo isso, assim, na verdade, com dor no coração, porque acho que tem tanta mulher foda para assumir esse ministério das mulheres, né? Você podia, porra, cara, todo Estado brasileiro tem uma mulher foda, guerreira, sabe? Mulher foda. Procura aí, onde você esteja, quantas mulheres fodas, assim, de guerra mesmo, que você conhece, que não ia deixar passar nada. Que na hora que desse uma merda, ela ia botar a cara na frente, botar o dedo na cara de vagabundo. Mas não, você vai pegar, sabe? Você tira uma mulher que sempre dá protagonismo para uma que não terá protagonismo nenhum para um ministério que vive à míngua, como são esses ministérios identitários, vive à míngua de coisa. Então, pelo menos, a ministra tinha que ser, sabe, foda, tinha que ser uma Manuela Dávila. Que não tem, sabe, que não segura. Aconteceu, ela vai, sabe, vai lá e briga e dá porrada e tal. Não é nada. O que é o Ministério da Mulher hoje? Né? Foi criado para abrigar o tema e parece que é burocratizar, olha, está criado, mas não fala nada. É mais ou menos como o Ministério da Integração Racial, né? Da Aniele Franco. É um ministério de nada. É um ministro que não tem protagonismo nenhum, que só fala quando deixa, faz uma bobagem, às vezes fala um monte de bobagem, então é melhor que ela não fale, né? Não tem coragem de entrar em briga, está sempre esperando ver se pode ou não pode falar. Foi assim também o Ministério dos Direitos Humanos, com o professor Silva Almeida, que a gente tinha super expectativa em relação a ele, que foi fraquíssimo, né? Não se pronunciava, só quando era provocado, e aí só escrevia uns textões ininteligíveis nas redes sociais, mas são muito covarde, muito sem destaque nenhum, cara da qualidade do Silva Almeida, que acabou ganhando fama somente quando foi acusado de assédio sexual, justamente a ministra Aniele Franco. Então, assim, um rosário de nulidades, esses ministérios que podem muita força simbólica, eles não tem problema. O Ministério dos Povos Indígenas, a mesma coisa. Ficam esperando a autorização para se pronunciar. Não pode ser assim. Não pode. Se tem um massacre de índios, a ministra vai lá e fala na mesma hora, e vai lá na hora e toca away, enfrenta a polícia, faz o diabo. Não fica esperando uma autorização do Palácio se pode ou não comentar o assunto. É melhor não aceitar o cargo. É melhor não aceitar o cargo. Né? O Ministério dos Direitos Humanos mudou. A Macaé Evaristo ela tem uma posição muito mais firme
e uma qualidade de ação muito melhor do que o Silvio Almeida. Ela tem, né, ela não tem se furtado a participar, mas é muito estranho ainda que precisava ter, sei lá, cara, acho que falta, sabe o quê? Vou falar. Galo preto. Falta galo preto. Bota o galo preto ali, um galo preto ali. Olha, você não vai ter dinheiro, mas você vai ser foda. Okay, tudo bem. Me paga só o lanche. Me arranja um avião da fábrica quando eu precisar ir lá no coisa. E eu vou botar para fuder. Mas fica todo mundo. Só me pronuncio se o Palácio deixar eu me pronunciar. Porque mataram 200 mil ali, não. Não vou falar nada. Eu não sei se eu posso, eu não sei se isso vai atingir alguém da frente ampla, se vai pegar um deputado do União Brasil que vota com o governo, se é um governador que apoia o Lula. E aí, então é melhor não ter. Porque pelo menos não passa vergonha. Não é isso? Então, essa troca da Cida Gonçalves pela Massa Lopes é exatamente o 6 pelo meia dúzia. Ainda por cima com essa variável ruim do nepotismo, né? A irmã do secretário, que é amigo do Lula, que é fundador do PT, que trabalha lá no Ministério do Trabalho, que é um cargo. É mais ou menos o que acontece, você sabe, eu estou para trazer alguém aqui da EBC para a gente conversar sobre isso. A EBC é a mesma coisa. A diretora de redes é mulher do chefe de gabinete, a diretora de programação é mulher do presidente da Embratur, a diretora do jornalismo é mulher de um dirigente do PT. A ouvidora da EBC é filha do Sigmaringa Seixas, que era, né, um petista que já faleceu, um advogado, que é assim, cultuado pela esquerda aqui no Distrito Federal. É horrível. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Se você quiser fazer um enfrentamento político, você tem que botar pessoas que têm história de enfrentamento político. Não vai ser a Massa Lopes. Como é que ela vai fazer enfrentamento político? Como é que ela vai defender as mulheres, porque é especializada em criança adolescente, que sabe, foi do MDS ali, no mandato tampão, no final do governo Dilma? Como é que você vai fazer? Tinha que pegar uma mulher foda, porra. Uma mulher que tem um histórico de briga, uma Sâmia Bonfim, né? Uma Manuela Dávila, sangue no olho e tal. Foi aquela, sabe o que você falou da mulher aí? O que foi que você disse das mulheres aí, seu canalha? Eu vou cortar seus bagos, seu bosta. Não, sabe, não quer alguém que não atrapalhe, que não mexa com nada, que não, sabe, que não reclame que não tem dinheiro, que não reclame que não pode falar, que não. Então é melhor não ter. A Nelly Franco não é nenhuma pessoa, é um nome que se arrasta. É um nome que se arrasta. É absolutamente inútil. O Ministério e a ministra são inúteis. E é o Ministério, convenhamos, da irmã da Marielle Franco. É só por isso que a Marielle Franco está lá. Ela não tinha nenhum histórico para fazer o que ela faz, vai fazer o que ela não faz. Então, assim, eu sempre discuti francamente, inclusive com a Thalita sabe disso, com ela, com convidadas mulheres, sobre esse discurso de que é preciso ter mulheres no parlamento. É preciso ter mais mulheres nos ministérios. No parlamento, sim, tem que ter muito mais mulher, mas se for de esquerda. Porque só ter mulher, o que acontece? Acontece o que acontece muito no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores. Assim, é mulher de alguém. É mulher de alguém. A Simone Tebet, o que é Simone Tebet? Ela é senadora. Ela é filha do senador Ramos Tebet. Quer dizer, são capitanias hereditárias. Aí tem um monte de mulher que é filha ou mulher de alguém. Não, essa representatividade é vazia, é falsa, é inútil e é perigosa. Perigosa. Porque aí você fortalece o discurso, tem que ter mulher, bancada feminina. Olha, a mim só interessa a bancada de mulheres de esquerda. Se não for mulher de esquerda, eu prefiro que sejam homens de esquerda, não que seja de esquerda. Não adianta fazer o discurso de representatividade feminina se ela for tóxica, se ela for uma representatividade feminina reacionária, misógina, antifeminina, machista. Que sentido faz isso? Então, o Ministério da Mulher, não adianta botar só uma mulher. A ideia do Ministério da Mulher é ser comandado por uma mulher, mas de luta. Só botar uma mulher do sexo feminino,
adianta? Nada, não adianta nada, nada. Então, essa troca ela é extremamente simbólica. A Cida Gonçalves está para cair, ó. Sabe por que ela não caiu antes? Porque não tinha ninguém para colocar, não. Ninguém. Porque o perfil que ele quer, o Lula queria, não era um perfil de guerra. Aliás, ninguém quer perfil de guerra nesse governo. Ninguém quer perfil de guerra nesse governo. Esse é o problema. É um governo de galos brancos. Ninguém quer entrar na rinha, ninguém quer. O Flávio Dino foi o último. Não tem mais ninguém. Zero. Um governo sem enfrentamento político, ele não tarda em ter gravíssimos problemas. Gravíssimos problemas. Porque ninguém faz um embate político. Ninguém faz. Aí você acaba criando ministérios calados, esses ministérios se calam e se isolam. Aí cada ministério é um feudo que fala para si mesmo e para os seus. Pega esse Ministério da Cultura, que tem um artista do calibre da Margareth Menezes. Sim. O que você ouve falar do Ministério da Cultura? Embora eu já sei que tem várias coisas legais sendo feitas lá. Mas como eles vivem num feudo, falam para a comunidade da cultura. Comunidade da cultura. E você não vê enfrentamento em relação ao tema. A Margareth Menezes entrando, comprando briga. Não tem isso. Não existe isso. Cada um fica no seu, fazendo o seu e garantindo o seu. E os seus, né? Isso não, essa estrutura não consegue. Por isso que a estrutura de comunicação, você lembra que o Sidônio Palmeira fez uma reunião com todos os assessores, todos os ministérios. Vem cá, vocês precisam comunicar a SECOM, se comunicar, criar uma estrutura de comunicação para todo mundo saber o que está acontecendo. Vocês têm que parar de ficar vazando coisas sem antes passar por um estudo, por um plano de comunicação, só fazendo média com jornalista amigo, com coisa. Pergunta se isso deu certo. Não deu nada, não tem como dar certo. Porque não há, inclusive, sanção contra quem faz esse tipo de coisa. E não há uma ideologia que crie essa ligação, que fortaleça essa mídia, essa rede. Não existe. E alguém botou, o plano é vencer o bolsonarismo. Olha, se a gente chegar em 2026 e a única bandeira do Lula e do PT e desse governo é a gente vencer o bolsonarismo, eu nem sei se vale a pena. Sim, porque e aí 2030 vai ser a mesma coisa, vencer, vai ser a vida toda, a gente vai ter que votar com esse espantalho. Não é que a gente queira votar no candidato que vai fazer coisas que eu queria que a sociedade que fizesse, as transformações que eu espero que tenha, que um governo de esquerda faça. Não, eu vou votar porque eu não quero bolsonarismo. Mas foda-se o bolsonarismo, então, caralho. Por que eu vou votar? Toda vez que eu for votar agora, eu tenho que votar. Vai lá e vota. Mas vota no Lula, vota no PT, vota nos candidatos X ou Y, porque senão o Bolsonaro não vota. Pô, que vida de merda é essa? Aí não compra briga, porque não pode comprar briga, cara, porque senão os bolsonaristas vão ganhar. Não, o ministro não pode ficar comprando briga, senão os bolsonaristas vão voltar. Tudo é porque o Bolsonaro vai voltar, cara. Aquele rato daquela boca podre que abriu a barriga. Ele mostrou as vísceras, literalmente, aquele porco abriu as vísceras para criar uma comoção em cima do estado de saúde dele, porque ele já está de olho na prisão domiciliar que estão dando para o Collor, que o Alexandre de Moraes deu para o Collor. Ora, gente, o Brasil tem mais de 800 mil pessoas presas. Eu acho que é o terceiro país do mundo com o maior número de seres humanos encarcerados. Vocês imaginam quantos desses 800 mil têm problemas de saúde muito mais graves do que o do Collor, mas muito mais graves? Tem pessoas com AIDS, com tuberculose, tem pessoas com sífilis, tem problemas de saúde mental. As pessoas, tudo que você imaginar tem dentro dos presídios brasileiros. Por mais escabroso do ponto de vista de saúde, tem dentro das penitenciárias brasileiras. Sabe quantas essas pessoas conseguem um privilégio como o do Collor de ter prisão domiciliar porque estão doentes? Nenhuma delas.
morrem lá dentro. Ou então são tratadas pelo SUS dentro do presídio, são levados aos hospitais públicos, algemados nas camas, são tratados e depois algemados voltam para suas celas. Por que o Collor tem esse privilégio de ir para uma mansão de não sei quantos milhões de reais, para curtir a vida doidado, porque ele tem transtorno bipolar, gente? Não, manda para a prisão e mete remédio nele, tratamento, bota um psicólogo, como fazem com todos os presos pretos e pobres que lá estão. E aí você abre um precedente, e obviamente esse precedente já está sendo altamente explorado pela extrema-direita, pelos advogados do Bolsonaro. Por que deram para o Collor e não vão dar para o Bolsonaro? O cara que está lá com aquela barriga dele podre, estufando de bosta, de merda. Né? O Collor tem transtorno bipolar, e aí apareceu com um diagnóstico de Parkinson. Você imagina como é fácil para o Collor conseguir diagnóstico que ele quiser, onde ele quiser, da maneira que ele quiser, né? Aí tem transtorno bipolar, quer dizer que para ser república ele pode. O transtorno bipolar ir para a cadeia porque roubou 20 milhões, não pode. Então, armando para que isso aconteça com o Bolsonaro. Nós corremos o risco histórico de chegarmos em 2026 com essa tigrada, esses vagabundos, esses terroristas, esses pivetes e moleques que invadiram a Praça dos Três Poderes, todos ou quase todos em casa, que nem o Collor, em prisão domiciliar, por conta desse acordão inominável que está sendo bolado no Congresso, com o STF, com o governo e com a marginália do STF, do Congresso Nacional, para reduzir a pena desses caras, mas reduzir, eles vão para casa, vão rir da nossa cara. Os bolsonaristas ainda vão rir muito da nossa cara, nós que lutamos, nós que brigamos, nós que acreditamos que essa gente ia ter uma punição exemplar para que nunca mais tentassem golpe de Estado no Brasil. Eles estão querendo fazer uma lei que reduz a pena e aumenta a pena dos golpistas. Mas os futuros golpistas, quer dizer, já se trata com a possibilidade real de que haverá um novo golpe e esses futuros golpistas serão punidos de forma, né, muito rigorosa. Então, isso é ridículo, isso é fantasia, isso é maluquice, isso é loucura. Isso só acontece em repúblicas de banana. Repúblicas de banana. Isso acontece em república de banana. Sabe, e aí você está discutindo um novo ataque ao BPC, porque o que teve foi pouco. BPC, as pessoas mais pobres e vulneráveis e miseráveis da sociedade brasileira que acessam esse benefício porque elas não têm mais nada para acessar, para garantir uma refeição por dia. Fizeram cortes, né? Se fala em 300 mil cortes. Agora, não foram até hoje em cima dos devedores do INSS. Né? Não foram. E no INSS, onde o pau está torando por conta de vagabundagem que começou no governo Bolsonaro e se estendeu ao governo Lula, que, aliás, onde foi o pico de vagabundagem, onde foi o pico de fraude. Você pode montar essa narrativa bela, bem estruturada e tal, mas ela não vai colar de que, né, o governo Lula descobriu e foi atrás, mas não descobriu e ficou quietinho. Demitiram um ministro que sabia de tudo. Parece que esse outro que entrou também sabia de tudo, era secretário executivo, sabia de tudo, estava na mesma reunião em 2023, onde contaram, né, onde foi exposta essa moça, também sabia de tudo. Aí não adianta. Você pode, as pessoas não são bobas e elas vão ficando irritadas quando as narrativas atentam contra a inteligência delas. Então, assim, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo em relação ao INSS. E agora, tem um pedido de CPI na Câmara, que poderá ser um pedido de CPI mista, Câmara e Senado, em que, se começar, vai ser difícil para o governo, hein? Porque aí vão levantar as capivaras todas e mostrar como é que funcionava esse troço. Então, assim, aquela ideia de que agora o governo Lula faria um cavalo de pau e iria para a esquerda, e entender
que fora da luta de classes não há como um governo de trabalhadores funcionar, que não há como um governo de trabalhadores deixar o seu ministro da Fazenda absolutamente enamorado pelos bancos, participando de seminários com bancos, agora bajulando descaradamente Donald Trump, né? Uma coisa tão sem sentido e assim tanto cheiro de derrota, sabe? Os trabalhadores ali sendo entubados com esses números macroeconômicos, de desemprego e tal, e a vida ficando duríssima. E os mais pobres levando no lombo. E vai ter mais ataque à BPC daqui a pouco, porque se tiver arcabouço fiscal, ele é uma prisão contra o desenvolvimento, uma prisão contra o emprego, é uma prisão contra a felicidade de uma nação, de um povo inteiro. Porque todas essas engrenagens funcionam para que não haja mais gastos no governo, para que sobre dinheiro para pagar os bancos, cara, os bancos. Para pagar o rentismo, para deixar mais rico que já é milionário e bilionário. Porque essa é mais uma faceta da falta de disposição de enfrentamento político. Porque o enfrentamento nessa área também é um enfrentamento político. Você falar para os bancos, agora chega, eu vou cuidar dos trabalhadores, você fala assim, olha, eu sei que tem irregularidades no BPC, no Bolsa Família, mas eu não vou mexer lá agora, vou mexer quando o mundo tiver ideal. Porque lá são as pessoas que estão dando ali, fazendo um trambiquezinho, pegando R$ 100 a mais, porque senão elas morrem de fome. Os filhos delas morrem de fome. Vamos atrás, sabe de quê? Do agro. Vamos ver quem é do agro que está cometendo trambicagem? Vamos cobrar dos grandes devedores do INSS, dá bilhões, a gente resolve esse problema só lá. Vamos diminuir o plano safra do agronegócio e aumentar o plano safra da agricultura familiar para produzir mais comida? Vamos cuidar, vamos pensar na questão do meio ambiente com mais seriedade, né? Mas não, o governo que a gente apostou que seria um super governo de combate ao fascismo, de combate às desigualdades, de combate ao neoliberalismo, ele virou um governo neoliberal, na economia absolutamente neoliberal, dentro do manual mais rasteiro do neoliberalismo. E é preciso fazer essa crítica, repito, é muito preciso fazer essa crítica. Ao mesmo tempo, né, fica despistando, tem muitas políticas públicas fazendo bravatas. Olha, tem uma coisa que precisa. É saída do Lula à Rússia uma coisa corajosa. Né? Lula está peitando o Trump, peitando a Ucrânia, está indo lá. A Janja ainda está na Rússia antes do Lula chegar. Né? Aí Lula vai chegar, vai estar o Putin, vai estar o presidente da China, vai estar assim, ó. Eu quero saber o seguinte: esse ato de coragem vai se coordenar com a diplomacia, com a economia? Porque o Lula está lá, né, peitando o imperialismo, encontrando o Putin, ao mesmo tempo que o Haddad está dizendo aqui que vai lamber o saco do Trump, que vai, né, seguir os Estados Unidos, que vai fazer o que os Estados Unidos querem. Então, se uma coisa, as pessoas não são bobas, né, elas começam a perceber que tem uma falta de sintonia nessa história. Então é preciso sim que a gente faça a crítica e aponte o que está certo e o que está errado. No caso da questão do Ministério das Mulheres, só para voltar à origem desse historial, assim, é uma demonstração de que não há uma real preocupação por essas lutas que são de enfrentamento da vida real. Que é uma luta de enfrentamento de vida real mais poderosa do que essa questão das mulheres. E não estou falando isso de forma demagógica e querendo tirar uma onda de feminista, não. Mas esse é o país dos estupros, gente. Eu tenho filhas. Isso me tira o sono toda noite. Esse é o país dos estupros, do assédio sexual, da violência sexual, dos abusos. Então, assim, você tem que ter uma mulher no Ministério da Mulher que todo dia faça esse enfrentamento, que seja mulher foda, guerreira. Tem várias, tem muitas. Mas escolhe uma senhora que tem 70 anos, né? Uma senhora irmã do Gilberto Carvalho,
que vai ali, que vai chegar, vai substituir uma outra também que não rendeu absolutamente nada e ainda está acusada de assédio moral, hein? E só não saiu antes porque não tinha ninguém que queria aquilo lá. Não tem dinheiro e não tem espaço para luta, o que eu vou fazer lá? Me desgastar e pegar uma senhora, né? E colocar lá. A Aniele Franco não sai de lá porque aquilo dá uma visibilidade para ela grande e tal. É a irmã da Marielle, né? Todo dia tem uma coisa da irmã da Marielle. Ganho dela lá, ainda por cima, ganha um jeton aí, aumenta o salário, participa de um conselho de uma metalúrgica privada, se não me engano, chamada Tupi. E aí ninguém se mexe. Para que eu vou me mexer? Para que eu vou arranjar confusão? Né? Por que eu vou arranjar confusão? E a gente precisava urgentemente de ministros que arranjassem confusão, que fizessem o enfrentamento, né? Que batessem boca, que fosse para cima, que quando houvesse um ataque a nações indígenas por esses predadores do agronegócio, a Força Nacional fosse junto com a ministra para lá para passar por cima. Não é nota de repúdio, nem, né, fazer uma visita 2 semanas depois e dar uma declaração, estamos aqui, total solidariedade, só depois que mataram todo mundo, que espancaram todo mundo, que estupraram as mulheres. Não adianta nada, absolutamente nada. E não há interseção entre esses ministérios. Ora, tudo que acontece com o povo pobre no Brasil tem uma interseção do Ministério dos Direitos Humanos, mulheres, igualdade racial. E, de vez em quando, com a questão indígena. Não há nenhuma interseção. Na verdade, era melhor juntar esses ministérios todos. Nações Unidas, não, vamos juntar esses todos e botar um galo preto foda lá, ou uma galo preto foda lá, que vai, sabe, mexer com os meus é porrada. Mas aí não dá, não, sabe? Não fica aquela coisa, daqui a pouco aparece dando entrevista na Veja, como a Aniele, deu uma entrevista de capa na Veja, para falar do caso Silva Almeida. Na Veja, cara, naquele esgoto. Tinha que ter sido demitida, só por isso ela já tinha que ter sido demitida. Mas fica todo mundo atrás, viu? Que apareceu na Veja, no Jornal Nacional, na Globo News, né? Na Globo News, que é a outra manchete que eu coloquei para vocês, a outra chamada, é que o novo presidente do INSS, esqueci o nome dele agora, ele não chamou, ele não botou nas redes sociais do INSS, ele não chamou uma coletiva, ele não passou, não, ele foi na Globo News. O encanto que essa gente tem por aquele depositório de jornalistas de meia tigela, aquele depositório daquele banditismo jornalístico que se promove ali, foi lá para dizer que não sabe quando vai ressarcir o governo vai ressarcir os atingidos pela fraude do INSS. Quando? Não sei. Para que foi no programa então, cacete? Só para aparecer. Só para prestar satisfação à Globo News. Gilberto Walter Júnior, é isso, né? É Waller ou é Walter? É Waller? Gilberto Waller? É isso mesmo? Onde está o Waller? Pois é, o cara foi lá para dizer o quê? Então, serão ressarcidos. Está todo mundo dizendo que todo mundo vai ser ressarcido, tá? Assim como diziam todo tempo que a gente ia recuperar a Eletrobras, né? Mas cadê? Vai ser ressarcido quando? O cara vai lá para dizer que não sabe. O novo presidente do INSS. Isso é um deboche, cara. Isso é ridículo. Para que foi lá então? Quando souber quando vai ser, anuncia o país, não é da Globo News. Vai na TV Brasil, caralho. Tem lá. É a TV pública. Vai nas redes sociais do INSS e anuncia. Chama uma coletiva imprensa com todo mundo e anuncia. Não é a Globo News. Essa loucura, né? essa paixonite que essas pessoas têm por esse depositório de mau jornalismo que é a Globo News, essa coisa escrota que ria da cara do Lula, ele preso, que debochava da Dilma, que criminalizou o PT, que fazia os comentários mais estapafúrdios sobre as mulheres petistas. Aí o cara vai lá, ele e muitos outros, né?
É o fim da picada. Aí o presidente do INSS vai lá e diz: olha, não sei, cara, se você não sabe, ó, fica quieto, não tem assessor, não tem um assessor de imprensa, não tem um amigo. Fala, cara, você é maluco? Você foi na Globo News para dizer que não sabe? Você cria ainda mais insegurança com essas milhares de pessoas que foram vilipendiadas por bandidos dentro do INSS, no governo Bolsonaro e no governo Lula. É difícil, viu? Difícil.